Bom, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre as entradas, né? Sobre como que usa ela, como que cria, como que edita e como elas funcionam no código. Na árvore de componentes, a gente pode selecionar algum tipo de entrada. As entradas, notoriamente, são sensores, as chaves e os botões por enquanto. Se a gente for criar uma entrada, pode ser qualquer um deles que a gente clicar, ele vai aparecer o mesmo formulário, que é esse daqui, ó. Ele vai pedir o nome, você dá o nome da entrada, pode ser o nome que for, sempre tentando a nomenclatura do Arduino, né? Para não, na hora de converter ele não dar nenhum erro. O pino, você escolhe o pino que for, pino 9. E se é digital analógica? A analógica ela vai ter os valores mínimos e máximos, ou seja, você quer ler um potenciômetro de 0 a 100%, então você coloca aqui de 0 a 100. Se você quer ler um LM35, os valores mínimos e máximos dele é de 0 a 500, então você colocaria 500 aqui. Para digital, a gente pode ver aqui que não tem mais nada para preencher. Essa interrupção ainda não está habilitada, a gente vai habilitar ela, vai criar ainda os métodos de interrupção mais para frente, mas logo aí na versão já vai estar liberado. Para você criar a sua entrada, você clica em salvar, você pode mover aqui no painel visual, onde você desejar melhor. Bom, agora a gente pode visualizar as entradas que a gente criou, editar elas. Já tem algumas criadas aqui no programa, tem duas chaves, dois botões e um sensor. Então é só clicar no botão ou editar entradas ou ir na guia editar e clicar em entradas. Bom, aqui a gente vê a lista de todas as entradas que a gente criou. A gente tem a entrada 1 lá que a gente acabou de criar, tem os outros botões, as chaves e o sensor que a gente criou. O sensor a gente vê que é uma analógica, né? Ele tem esses parâmetros para modificar e tudo mais. Se a gente quiser editar ou deletar, a gente pode marca a respectiva checkbox que você quer editar e você pode mudar o valor que for. Você pode mudar de botão aqui, você muda o nome dele para botão, por exemplo. Você pode mudar o pino, por aqui o pino 12. Você pode mudar o tipo dela, vamos pôr para analógica, e você clica em editar. Se você modificar em alguns outros campos sem marcar a checkbox, ele não vai estar editado. Por exemplo, se a gente digitar essa entrada, vamos pôr entrada 2, a gente vai ver que ela não vai editar. Ó. Duas entradas foram editadas. Ó, ele manteve e modificou aquelas outras. É bom você tentar que quando você muda de digital para analógica, os valores mínimos e máximos vão mudar. Porque no digital o valor mínimo e máximo é de 0 ou 1. Então você tem que modificar o seu valor mínimo e máximo. Aqui pode pôr 500 e tudo mais. Daí você clica em editar de novo. Agora está editado. Se você quiser deletar, é o mesmo esquema. Você marca a checkbox. Por exemplo, vamos deletar duas variáveis aqui. Você marca a checkbox. E daí você clica em deletar. As duas que a gente marcou foram removidas. A gente pode ver também ó, que além delas terem sido removidas, o ícone delas foram removidos aqui no painel visual. Isso é para a gente saber, para você poder montar certinho o esquema da sua máquina e tudo mais. Vamos para a parte de compilação. Antes da compilação a gente tem essa tela geral, né? E a gente pode escolher. Se a gente criou alguma entrada digital, vai aparecer debounce digital. Você pode escolher o tipo que você quiser. Para quem não sabe, debounce, ele funciona para tirar os ruídos na hora que você, por exemplo, aperta um botão. Ele gera vários ruídos na hora que você aperta ou solta o botão. Então o debounce ele serve justamente para ele remover essa parte de ruídos e você tem uma leitura melhor. E daí você pode escolher qualquer tipo de debounce. Eu não recomendo escolher esperar soltar, porque ele trava o programa, uma vez que ele fica num while lá, segurando. Depois a gente vai ver o código certinho. E a gente também tem os filtros para as leituras analógicas. A gente sabe que se a gente botar apenas o analog read
do Arduino, ele fica muito instável às vezes a leitura. Então é bom a gente sempre usar um filtro, ou um de média móvel, ou um filtro de blow, que é um passa-baixa de primeira ordem, e a gente consegue usar ele e ter uma leitura melhor, mais precisa e menos instável. Bom, aqui eu tenho um exemplo dos códigos, né? Aqui eu coloquei sem nenhum debounce, sem nenhum filtro analógico. Então a gente vê que ele não criou nenhuma classe para isso. Aqui na função loop, a gente vê ó, que os sensores, botões digitais, eles foram apenas usados a função básica do Arduino de leitura digital. E o sensor analógico, ele vai executar a leitura analógica e vai ser feito essa multiplicação aqui, que é justamente a conversão. Nesse caso, os valores mínimos e máximos do sensor é de 0 e 100, então ele vai fazer a conversão de 0 a 100. Se você usar, por exemplo, uma conversão de 20 a 100, como se fosse, você vai, em vez de 0 aqui, teria 20. Aqui também teria 20. Então ele faz uma conversão, um mapeamento, né, dos valores, em vez de 0 a 1023, que é a leitura do Arduino, você faz do valor mínimo e máximo que você estipulou, nesse caso aqui de 20 a 100. Aqui um exemplo do código, como funciona o debounce de esperar um tempo. A gente vê que a gente vê que a classe usa a porta digital da respectiva saída, e depois ele usa esses tempos aqui de debounce, que é justamente para a gente conseguir esperar, para a gente usar aquele método de esperar um tempo. A gente tem um construtor dele aqui e um método que vai fazer a leitura. Esse método aqui ele verifica se a porta está em nível alto. Se ela estiver, ele vai para essa condição. Ele vê se o tempo que passou entre a última leitura e o tempo anterior foi maior que o tempo de debounce, que está declarado aqui no construtor, e se for, ele retorna verdadeiro, se não for, ele retorna falso. No código, quando ele gera sem esse comentário aqui. Esse comentário ele é bom para se você quiser usar o debounce para um botão por exemplo, você coloca no LCD um menu lá e você vai incrementar os valores naquele menu. Você vai aumentar, por exemplo, o tempo que a máquina ficaria ligada. Então, quando você aperta o botão, ou para aumentar ou para diminuir, você então coloca assim, porque ele vai daí executar, ao invés de você pressionar ele e manter ligado, ele vai executar isso sempre a cada tempo de bounce, né, que a gente configurou. Aqui para baixo a gente tem a declaração dos componentes, né? A gente vai ter ó, o debounce botão 1, botão 2 e para a chave. A gente pode ver aqui ó, que o construtor ele leva o pino e o tempo debounce. Nesse caso pôs 80, mas você pode mudar. Se você quiser, você pode pôr 120 para um, 70 para outro. Vai mudando de acordo com a sua necessidade. Baixa a leitura, a gente vê que mudou, não é mais o digital read, a gente vai fazer a leitura agora pelo método dentro da classe. Então ele pega essa aqui que foi criado em cima e vai executar o método a partir dele. Aqui pelo debounce de esperar soltar, a gente vê que ele tem a mesma declaração da classe, ele tem o mesmo construtor, muda apenas um método. O método ele vai verificar se a leitura foi positiva, se está sendo pressionado o botão. Se for, ele espera um tempo. E se passou esse tempo, no caso do tempo de debounce, da configuração do tempo de debounce, ele vai verificar de novo se a porta está pressionada. Se a porta estiver pressionada, ele não vai fazer nada. Ele vai fazer apenas quando você soltar aquele botão. Depois de você soltar, ele vem aqui e retorna verdadeiro. Enquanto você não soltar, ele fica travado nesse while. Por isso que esse debounce, apesar de ele ser mais simples, ele não é muito bom. Ele vai travar o seu programa, ele vai ficar lá, se você pressionar um botão e manter pressionado, ele vai ficar lá esperando. Isso pode ocorrer algum erro, pode dar algum problema na sua máquina. Aqui no debounce de contagem, a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferente. Ele declara essa variável de conta leitura, né? Justamente para realizar a contagem. E aí ele vai executar uma lógica parecida com a do esperar tempo. Ele vai ver se está
ativado ou não, e depois se passou 2 milissegundos, ou seja, 2000 microsegundos, ele vai realizar uma contagem, ele vai contar mais um para o valor dele. Quando o tempo de debounce for atingido, ele vai retornar o valor e zerar a contagem. Se você quiser usar como para o botão de esperar um tempo, para incrementar valores de alguma variável, pode ser que seja melhor você usar esse else return true aqui no final, em vez de você deixar do jeito que a variável do jeito que vem normal, quando você cria o código. Quando você cria o código, não está aparecendo. Bom, agora se você configurou alguma leitura analógica, ele vai criar essa classe de filtro. Então, as variáveis, o construtor dele, ele recebe a porta analógica, os valores mínimos e máximos, e a partir desses valores mínimos e máximos ele seta a conversão baseado nesse método aqui de conversão. Se você selecionou o filtro de média móvel, ele vai fazer uma lógica de média móvel. Ele pega nesse caso, são 10 valores para cada, são 10 amostras, ele pega 10 valores, daí ele desloca através desse for os valores ao lado, realiza uma nova leitura e depois ele soma todos esses valores e divide pelo número de amostras. E daí ele retorna esse valor aí da soma dividido pelo número de amostras vezes a conversão. Aqui ele declara o componente, né, do sensor, a gente usou o sensor como analógico, e daí ele vai declarar esse sensor do filtro analógico, os valores do pino, e o valor mínimo e o valor máximo. Esse valor mínimo e máximo ele realiza justamente o mapeamento da variável. Ele vai converter de 1023, como a gente pode ver aqui, para os valores que você definiu. Nesse caso, de 0 a 100. Mas pode ser, por exemplo, um LM35, de 0 a 500. Pode ser várias, dependendo do sensor que você estiver usando, vai ser algum valor aqui. Aqui a gente vê que agora não usa mais o analog grid, ele usa justamente a conversão baseada no método aqui de cima, né? Se você selecionou o filtro de blow, para quem não sabe, o filtro de blow ele é basicamente um passa-baixa. No caso, eu estou fazendo aqui um passa-baixa de primeira ordem. E ele vai ter uma atenuação. Quanto maior a atenuação, menor o sinal que você vai ler. Ele executa a leitura. Daí ele pega o valor anterior e soma a diferença da leitura e do valor anterior. E vezes a atenuação. Essa atenuação vai fazer com que os valores que variarem muito rápido, eles não vão ter uma influência muito grande no dado. Ele vai manter o valor da leitura e com uma pequena diferença. E daí ele retorna esse valor vezes a conversão da própria variável, configurar que a gente configurou no programa. E uma dica aí, se você quiser, você pode usar mais de um filtro. Se você tivesse mais de diferentes variáveis, você não quiser usar tipo um blow para um e quiser usar a média móvel para outro, você pode, por exemplo, copiar aquele código anterior da média móvel com as variáveis aqui de cima que tem a mais, e daí você cola aqui o método. E agora você tem dois métodos de leitura de sensores analógicos. Você pode, por exemplo, se tivesse uma outra função aqui, um sensor 2, por exemplo. Ao invés de ter que usar o filtro de blow, você usa com a média móvel. Mas isso é claro se você quiser. Eu geralmente uso o filtro de blow porque ele é mais rápido, ele leva um menor tempo de processamento, ele usa menos memória e ele é bem mais simples de ser implementado que o média móvel. Bom, por entradas eu acredito que é isso. No próximo vídeo eu vou estar falando, acho que sobre saídas, os métodos que usam nas saídas, como funciona no código, que nem eu fiz aqui para as entradas. E depois vai ter também sobre LCD, preenchimento lá no programa e tudo mais.
E é isso aí. As partes sobre interrupção, como ainda não foi implementado interrupção no programa, eu vou fazer um vídeo depois separado só para elas. Como criar as funções que usam na interrupção, como vai ser configurado aqui no programa e o que mais for necessário. Bom, então é isso. Muito obrigado a todo mundo.